Querida alma, você pode não saber disso, mas há alguém que fecha os olhos todas as noites com o coração apertado. Ela tenta dormir, mas não consegue. A cabeça gira, os pensamentos se embaralham, e no meio dessa confusão é você quem aparece. Seu rosto, sua voz, seus gestos. Tudo em você se repete como um filme dentro da mente dela, noite após noite. E o mais impressionante, isso não é escolha. Isso simplesmente acontece, como se o universo em silêncio estivesse soprando seu nome ao ouvido dela, mesmo quando o mundo lá fora insiste em seguir em frente. Ela sonha com você todas as noites. Às vezes são sonhos suaves, como lembranças de tempos bons. Outras vezes são sonhos intensos, quase reais, onde a emoção é tão forte que ela acorda com lágrimas nos olhos. Já tentou ignorar, já tentou encontrar explicações lógicas, já se disse que é só coisa da cabeça, mas não é. Algo muito maior está acontecendo. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Esses sonhos são mensagens. E não são apenas dela, são seus também. Porque mesmo sem perceber, sua energia está conectada à dela. Há um fio invisível ligando vocês dois, e esse fio vibra a cada batida do coração dela. Quando ela pensa em você, algo em você sente. Quando você se recorda dela, mesmo sem querer, o coração dela responde. Isso não é coincidência, e Arcanjo Samuel está aqui para confirmar. Algo está vindo. Algo que vai transformar essa conexão de uma maneira que vocês jamais imaginaram. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu aceito as revelações que meus sonhos estão me trazendo. Agora, preste atenção. Essa mulher, que talvez tenha tentado parecer forte, decidida, indiferente, está desmoronando por dentro. Ela esconde de todos, mas a insônia a está consumindo. Durante o dia, veste a máscara da normalidade. Trabalha, sorri, conversa. Mas quando a noite cai, a verdade se revela. Ela sente sua falta. Uma falta que rasga, que sufoca, que a faz perguntar para si mesma por que não consegue te deixar para trás. E mesmo sem respostas, o sonho volta. Você volta. Já aconteceu com você de sentir que alguém está pensando em você exatamente no momento em que seu coração aperta sem motivo? Pois saiba que isso é real. É a energia dela atravessando o tempo, o espaço, as dúvidas. O coração dela está chamando o seu. E mesmo que os dois não entendam completamente, os anjos entendem. Eles estão observando tudo, guiando tudo, permitindo que cada sinal chegue até você de forma clara e suave. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. O arcanjo Samuel me mostra que essa mulher não está apenas sonhando. Ela está recebendo instruções, respostas, verdades. Em muitos desses sonhos, ela vê cenas que ainda não aconteceram. Momentos em que vocês se reencontram, se olham de novo nos olhos, se dizem aquilo que ficou preso por tanto tempo. Ela acorda com o coração acelerado, sem entender como pode ter vivido algo tão real em um simples sonho. Mas a verdade é que o plano espiritual está se movimentando para unir novamente o que ainda tem algo a viver. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Os anjos mostram que você também tem sido tocado por essa energia. Talvez tenha sonhado com ela recentemente. Talvez tenha escutado uma música que trouxe uma lembrança tão forte que doeu. Talvez alguém tenha mencionado o nome dela do nada e você sentiu o corpo arrepiar. Tudo isso faz parte de um delicado alinhamento espiritual que está prestes a se intensificar. O arcanjo Samuel diz que o tempo da revelação está chegando e que você precisa estar preparado, pois o que virá pode ser mais forte do que você imagina. Ela tem medo. Isso também os anjos me mostram com clareza. Medo de se aproximar e não ser bem recebida. Medo de que você já tenha seguido em frente. Medo de que esse sentimento que ainda pulsa dentro dela seja unilateral. Mas mesmo com todos esses receios, ela continua sentindo, continua sonhando, continua buscando por sinais. Porque algo dentro dela sabe que essa história ainda não acabou. Você também sente, não sente? Mesmo quando tenta se distrair, mesmo quando diz para si mesmo que é melhor esquecer, algo insiste em fazer você lembrar. Um cheiro, uma frase, uma cena na televisão.
E aí está ela, de novo. É como se o universo não te deixasse seguir completamente, porque ainda há algo inacabado entre vocês, e esse algo está prestes a se mostrar. A dor que ela sente agora é real. É como uma saudade silenciosa que ninguém vê. Uma saudade que virou insônia, que virou ansiedade, que virou uma necessidade urgente de entender por que você não sai da cabeça dela. E quanto mais ela tenta fugir, mais os sonhos trazem você de volta. O arcanjo Samuel sussurra que essa mulher está prestes a tomar uma decisão. Ela não aguenta mais esconder o que sente, e o universo, em sua sabedoria perfeita, está abrindo caminhos para que vocês se reencontrem, de um jeito que nem um dos dois espera. Pode ser uma mensagem, um encontro inesperado, uma revelação que vem de alguém próximo. Mas quando isso acontecer, será impossível ignorar. Você está pronto para ouvir essa verdade? Porque quando ela vier, não virá em pedaços. Ela virá com o peso de tudo o que foi guardado, com a força de todas as noites mal dormidas, com a emoção de todos os sonhos não contados. E nesse momento, seu coração precisará estar firme. Querida alma, essa história ainda não terminou. Ela acorda todas as manhãs com uma sensação estranha no peito. Nem sempre se lembra dos detalhes do sonho, mas acorda com a certeza de que você estava lá. Às vezes, é só um toque, um olhar, uma presença silenciosa ao lado dela. Em outras, é como se vocês tivessem vivido algo real, um reencontro, uma conversa que nunca aconteceu, mas que deixou nela um gosto de saudade misturado com esperança. E então, ao abrir os olhos, ela percebe que ainda está sozinha, mas o coração não esqueceu. E o pensamento continua preso em você. O arcanjo Samuel está me mostrando que esses sonhos não são apenas manifestações do inconsciente. Eles são reflexos de uma conexão profunda, antiga, talvez de outras vidas. Existe algo que liga vocês, algo que resiste ao tempo, às escolhas e até à distância. Mesmo que pareça que tudo acabou, mesmo que a vida tenha tomado rumos diferentes, essa ligação permanece viva. E é por isso que ela sonha. É por isso que você sente. Ela tem tentado esconder, até de si mesma. Tem dito que foi só uma fase, que você foi apenas uma lembrança bonita do passado. Mas o corpo dela não mente. O coração acelera quando algo a faz lembrar de você. A respiração muda quando ouve seu nome. A alma dela se agita quando você aparece nos sonhos. Porque, no fundo, ela sabe. Esse sentimento ainda está ali. E não é pequeno. É forte. É real. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 111 para clamar pela clareza emocional e por respostas do universo. E se essa mensagem ressoar com você de maneira especial, considere apoiar com uma doação gentil. Esse gesto, por menor que pareça, nos ajuda a continuar espalhando luz através dessas mensagens que tocam tantas vidas. Seu apoio é uma semente de amor que floresce em muitos corações. Essa mulher está prestes a ser confrontada com a verdade que tem evitado. Ela vive um conflito profundo entre o que sente e o que acredita ser possível. De um lado, o desejo de te procurar, de falar tudo o que tem guardado, de se abrir completamente. Do outro, o medo de não ser acolhida, de perceber que chegou tarde demais. E é nessa batalha silenciosa que ela vem perdendo noites de sono, tentando encontrar respostas que o coração já conhece. Você consegue imaginar o que é viver assim? Com o peito apertado por sentimentos que não podem ser ditos, com sonhos que parecem mais reais do que os dias acordados? Essa mulher está exausta emocionalmente, porque, mesmo cercada por outras pessoas, mesmo tentando seguir em frente, é de você que ela sente falta. É o seu nome que ela sussurra em silêncio quando tudo ao redor se cala. Os anjos me mostram uma cena muito clara. Ela sentada na beira da cama, mãos no rosto, respirando fundo para tentar entender por que, depois de tanto tempo, você ainda mexe tanto com ela. E a resposta, embora ela ainda resista a aceitar, está diante dos olhos. O amor que ela sente por você nunca foi embora. Só ficou quieto por um tempo, esperando o momento certo para se fazer ouvir de novo. E esse momento está chegando. O arcanjo Samuel revela que ela terá uma oportunidade única de rever você. Pode ser algo totalmente inesperado.
um cruzar de caminhos, uma coincidência tão improvável que parecerá mágica. Mas não será mágica, será destino, será o universo respondendo às súplicas silenciosas do coração dela, e talvez também do seu. Mas há uma pergunta que paira no ar, e que os anjos me pedem para te fazer. Você está disposto a escutar com o coração aberto? Porque o que virá não será apenas uma conversa qualquer, será uma entrega. Ela vai expor suas vulnerabilidades, vai contar sobre os dias em que quis te procurar, mas não teve coragem. Vai confessar que tentou ser feliz longe de você, mas que a alma dela nunca se adaptou a essa ausência. E quando ela fizer isso, vai precisar saber que do outro lado há alguém pronto para escutar, para acolher, para compreender. Você já esteve nesse lugar de dúvida? Já se perguntou se deveria dar uma nova chance ao que um dia te fez feliz? Pois é exatamente aí que ela está agora. Em um lugar escuro, confuso, onde o medo e a esperança se cruzam a cada pensamento. Mas os anjos estão iluminando esse caminho, guiando os passos dela com cuidado, para que tudo aconteça no tempo certo. Ela pode ter feito escolhas que te afastaram, pode ter tomado atitudes que hoje ela mesma não entende, mas cada erro, cada distância, cada silêncio foi parte de um ciclo que está se encerrando. E agora, a única coisa que ela deseja é uma chance de fazer diferente. O arcanjo Samuel fala em recomeço, em reconciliação, em uma nova história escrita por dois corações que aprenderam com o tempo. E esse tempo, que um dia foi inimigo, agora será o maior aliado. Porque o que está vindo tem a força da verdade, da cura e do amor genuíno. Querida alma, algo vem aí. E quando vier, trará respostas, emoções e decisões. Trará clareza onde antes havia dúvida. Trará presença onde antes só existia saudade. E você, está pronta para sentir isso tudo? Você pode não ter notado, mas algo dentro de você começou a mudar nos últimos dias. Um pensamento que insiste em voltar, uma memória que aparece sem ser chamada, uma sensação que chega de repente, como se alguém estivesse pensando intensamente em você. E está. Aquela mulher que há algum tempo parecia ter seguido outro caminho, que você acreditava ter te esquecido, ela não consegue mais esconder. Está sendo consumida por sentimentos que crescem a cada noite mal dormida. Os anjos me mostram cenas que parecem tiradas de um filme silencioso. Ela se vira de um lado para o outro na cama, tentando encontrar uma posição para dormir, mas o corpo dela não relaxa. A mente insiste em repetir imagens suas. Às vezes, são lembranças reais. Às vezes, são situações que ela imagina, conversas que nunca aconteceram, mas que ela deseja com todo o coração. E em cada uma dessas noites, o nome que ecoa em sua mente é o seu. O mais impressionante é que esses sonhos não vêm do acaso. Eles são guiados. O arcanjo Samuel me diz que há uma energia muito poderosa agindo ao redor de vocês dois. Uma força invisível que está tentando provocar uma reconexão. E essa força está usando os sonhos para despertar nela aquilo que o orgulho, o medo e o tempo tentaram enterrar. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, concentre-se, pois o que vou te revelar pode te tocar profundamente. Ela sente culpa. Esse é um dos sentimentos mais fortes que os anjos me revelam agora. Culpa por ter deixado você ir, por ter escolhido se calar quando deveria ter falado, por ter dado ouvidos a vozes externas quando, no fundo, o coração dela já sabia a verdade. E essa culpa tem se transformado em um peso enorme, algo que ela carrega todos os dias, mesmo sem contar a ninguém. Às vezes, ela sorri por fora, mas por dentro está sufocando. E sabe qual é o motivo desse sufoco? É o amor que ainda sente por você. Um amor que ela tentou negar, esconder, racionalizar. Mas o amor verdadeiro não obedece à lógica. Ele resiste, persiste, sobrevive. E agora está mais vivo do que nunca. Cada sonho é uma lembrança do que ela perdeu. E cada lembrança é uma dor que ela não consegue mais ignorar. Você já se sentiu assim? Já sentiu saudade de alguém, mesmo depois de ter tentado seguir em frente? Já teve a sensação de que, mesmo após tudo o que aconteceu, existe algo ainda não resolvido entre vocês? Pois é exatamente assim que ela se sente.
e isso está mexendo com ela de uma forma que ninguém imagina. O arcanjo Samuel me mostra que algo está prestes a quebrar essa barreira de silêncio. Há uma mensagem sendo preparada, um contato que pode parecer simples, casual, mas que carregará dentro dele o peso de tudo o que foi guardado. Pode ser um oi inesperado, uma curtida em uma rede social, uma lembrança compartilhada. Mas não será apenas um gesto, será o início de um movimento maior, um chamado. E esse chamado vai exigir de você uma escolha. Porque ela virá cheia de receios, cheia de dúvidas, mas também com a esperança de que você ainda esteja lá, que você ainda esteja disposto a ouvir, a entender. A talvez, quem sabe, dar uma nova chance para aquilo que vocês não conseguiram viver da maneira certa. Você está preparado para isso? Ela está à beira de um rompimento emocional. A verdade que ela guardou por tanto tempo está se tornando insuportável. Os anjos dizem que o tempo da resistência está se esgotando. Ela precisa falar. Precisa colocar para fora tudo aquilo que engoliu, tudo aquilo que sufocou para parecer forte. E quando fizer isso, não será pela metade. Será com o coração aberto, com a alma exposta. Mas há um detalhe importante que os anjos me pedem para te revelar. Essa mulher tem medo. Medo de que, ao se abrir, encontre frieza. Medo de que você já tenha seguido em frente e não queira mais ouvir. Medo de que esse sentimento tenha morrido só dentro dela. E por isso, seu papel nesse reencontro será tão decisivo. Você será o espelho da segurança que ela precisa. Você será o sinal que dirá se vale a pena continuar ou se tudo ficará no passado. Essa responsabilidade pode parecer grande, mas os anjos dizem que você já tem a força necessária para lidar com isso. Porque dentro de você também existe uma história mal resolvida. Também há uma saudade que você aprendeu a esconder. Mas ela ainda vive aí, no fundo do peito. E esse reencontro não será apenas para ela. Será também para você. Essa mulher está prestes a fazer algo que não faz há muito tempo. Confiar. Confiar em si mesma, no que sente e no que o universo está colocando no caminho dela. E o que o arcanjo Samuel revela é que esse momento está mais próximo do que parece. A decisão dela está sendo moldada agora mesmo. E você, talvez sem saber, é o ponto de equilíbrio que poderá mudar tudo. Ela caminha pelas ruas com os olhos cheios de pensamentos. O mundo segue seu ritmo. As pessoas passam apressadas e ninguém percebe o turbilhão que acontece dentro dela. Mas os anjos veem. O arcanjo Samuel me mostra com clareza. Essa mulher está presa entre o que sente e o que tem medo de sentir. Ela segura o celular nas mãos algumas noites, digita e apaga, digita de novo, respira fundo, mas não envia. Porque mesmo querendo falar com você, o receio da rejeição ainda a paralisa. Você já se sentiu assim? Com vontade de dizer tudo, mas sem coragem para abrir o coração? Pois é exatamente onde ela está. E ainda assim, ela não para de sonhar com você. Cada noite que passa, o universo intensifica os sinais. Os sonhos ganham mais nitidez. Ela começa a se lembrar de detalhes que pareciam esquecidos. O jeito que você sorria, a forma como falava seu nome, as conversas que marcaram momentos especiais. Tudo isso volta com força, como se o tempo estivesse girando de volta só para relembrar o que foi vivido. Esses sinais não estão acontecendo por acaso. Há uma preparação espiritual em curso. O universo está organizando as peças com precisão para que esse reencontro aconteça da maneira mais significativa possível. Nada está sendo feito por impulso. Cada sonho, cada lembrança, cada emoção é um convite para que ela enxergue o que está negando há tanto tempo. Você ainda vive dentro dela. Mas não é só dentro dela, porque mesmo que você tente esconder de si mesmo, o nome dela também ecoa dentro de você. Há uma parte sua que ainda sente falta, que ainda deseja entender o porquê de tudo ter acontecido como aconteceu, que ainda se pergunta se aquilo que vocês viveram não merecia uma segunda chance. O arcanjo Samuel me diz que, por mais que vocês tenham seguido caminhos diferentes, existe algo sagrado que ainda os une. Uma energia que não foi quebrada. E essa energia está mais ativa do que nunca. Você pode ter sentido isso ultimamente. Uma inquietação sem motivo, uma vontade súbita de saber como ela está, uma intuição forte de que algo está para acontecer.
Esses são os sinais que os anjos estão enviando para preparar o seu coração. Essa mulher pode parecer distante, mas a alma dela está chamando por você com intensidade. Há noites em que ela acorda com o coração acelerado, sem saber por quê. Há dias em que ela sente sua presença mesmo sem te ver. E tudo isso a leva a uma única pergunta: será que ainda dá tempo? Ela se sente como alguém que perdeu algo valioso e só agora percebe a importância. E essa percepção tem doído, porque ela sabe que foi o silêncio que afastou vocês dois. Foram as palavras não ditas, os sentimentos engolidos, as decisões tomadas na pressa do medo. Mas agora ela está olhando para tudo isso com outros olhos. E o que os anjos me mostram é que ela deseja fazer diferente. Ela tem falado de você com pessoas próximas, sutilmente, como quem tenta entender se ainda há chance, como quem busca confirmação no olhar do outro. Mas, no fundo, o que ela quer mesmo é saber de você, ouvir sua voz, sentir sua presença de novo, mesmo que só por um momento. Os anjos dizem que esse desejo não é fraco. Ele está crescendo, como uma chama que tenta sair do controle. E quando ela perceber que não consegue mais manter tudo dentro de si, virá. Pode ser devagar, com cuidado, pode ser com palavras que disfarçam o que sente, mas virá. E será o começo de algo novo. Você está preparado para esse início? Porque o que ela vai trazer não será só um oi. Será um pedido silencioso de acolhimento, um convite para conversar sem pressa, sem mágoas, sem máscaras. E mais do que isso, será a chance de vocês dois entenderem o que ainda pulsa entre vocês. O arcanjo Samuel diz que essa conexão está viva porque ainda há algo para ser vivido. Ainda há palavras a serem ditas, abraços a serem dados, decisões a serem tomadas. E essas decisões vão mudar muita coisa. Porque quando dois corações se reconhecem novamente, nada permanece igual. Mas há algo importante que você precisa saber. Esse reencontro não será simples. Ele trará à tona emoções que estavam guardadas. Pode haver lágrimas, pode haver silêncios longos, mas acima de tudo, haverá verdade. E essa verdade é o que os anjos querem que você esteja pronto para receber. Ela está se aproximando, está quebrando as barreiras que ela mesma criou, e isso exige muita coragem, mais do que você imagina, porque mesmo com medo, mesmo sem saber qual será a sua resposta, ela decidiu tentar. E agora, a pergunta que ecoa no plano espiritual é: como você vai recebê-la? Você ainda guarda amor no coração por ela? Ainda há espaço dentro de você para perdoar, para escutar, para talvez começar de novo? O universo está te entregando essa chance com delicadeza, mas também com urgência, porque o tempo não espera. E há sentimentos que, se não forem vividos, se tornam dores que carregamos para sempre. Ela já não está mais conseguindo fingir que está tudo bem. As tentativas de ocupar a mente com outras coisas, os sorrisos ensaiados, as distrações que antes funcionavam, agora não servem mais. Porque você continua ali, em cada canto da memória. Os sonhos se tornaram mais intensos, quase como se fossem vivências reais. E o coração dela, que por tanto tempo tentou se manter firme, começou a ceder. Ela já não sabe mais como esconder. O amor por você ainda pulsa, forte, incontrolável. E isso a assusta mais do que qualquer outra coisa. O arcanjo Samuel me mostra com clareza. Essa mulher está prestes a romper o silêncio. Há algo dentro dela que está explodindo, pedindo passagem, implorando para ser dito. Ela sente que, se não falar agora, talvez nunca mais tenha a chance. E é esse medo que está fazendo com que ela reúna a coragem que por tanto tempo lhe faltou. Ela vai vir. E quando vier, virá com o coração nas mãos. Mas o que mais os anjos destacam é que esse reencontro não será comum. Ele será marcado por uma energia intensa, como se todas as forças espirituais estivessem unidas para fazer com que vocês dois tenham a oportunidade de viver o que foi interrompido. Não será apenas um momento, será um portal, um instante de verdade, um olhar que dirá tudo o que palavras não conseguiram expressar antes. Você sente isso chegando? Talvez tenha notado pequenos sinais ultimamente, uma intuição repentina, um sonho com detalhes tão claros que parecia real, uma lembrança que chegou do nada e fez o peito apertar.
Nada disso é por acaso. O universo está te preparando. Os anjos estão aflorando sua sensibilidade, porque o que está por vir não será apenas uma conversa, será um reencontro de almas. Ela pode não dizer logo de cara tudo o que sente. Pode vir com palavras cautelosas, com receio de ser julgada, com medo de que você a veja com os olhos do passado. Mas preste atenção. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio dela estará carregado de significado. Ela estará testando o terreno, esperando ver se ainda pode confiar. E nesse momento, o seu acolhimento será tudo. Os anjos querem que você saiba. Não se trata apenas de perdoar. Trata-se de reconhecer que, apesar de tudo, o amor entre vocês sobreviveu. Ele resistiu ao tempo, à distância, às escolhas erradas. E isso tem um propósito, porque amores assim não aparecem todos os dias. Eles são raros, são enviados para nos ensinar, nos transformar, nos curar. Ela tem pensado muito nisso, em como você a transformou, em como, mesmo afastados, você continuou presente nas escolhas dela, nos sentimentos dela, nas decisões que ela tomou. E tudo isso agora está vindo à tona, como uma onda que ela já não consegue mais conter. Mas há algo que ela ainda não sabe, algo que só você pode dizer. E o que você sente? Porque essa história não é só sobre ela, é sobre vocês, é sobre o que ainda vive dentro de você. E talvez, assim como ela, você também tenha tentado enterrar esse sentimento. Talvez também tenha tentado seguir em frente, mas os sonhos, os sinais, as sincronicidades não te deixaram esquecer, porque lá no fundo você também sente que essa história merece um novo capítulo. Os anjos me mostram que esse reencontro trará muita cura, não apenas para ela, para você também, porque há mágoas que precisam ser dissolvidas, palavras que precisam ser ditas, emoções que precisam ser abraçadas, e mais do que tudo, há uma decisão que precisa ser tomada. Vocês estão prontos para recomeçar? Isso não significa esquecer o que passou. Significa olhar para tudo com maturidade, com empatia, com o coração aberto. Significa reconhecer que mesmo com erros, ainda há amor. Que onde há amor verdadeiro, sempre há possibilidade de renascimento. Ela está vindo com tudo, com medo, com esperança, com saudade, com amor. E você, como vai recebê-la? O arcanjo Samuel me revela que o universo só entrega essas oportunidades para corações dispostos a viver de verdade. Então, se você sente que ainda há um sim dentro de você, esse é o momento. Esse é o chamado. Essa é a hora de abrir os braços para o que sempre foi seu, mas que por algum motivo precisou se afastar para que ambos crescessem. E quando esse reencontro acontecer, não se assuste com a força das emoções. Deixe que tudo venha. Chore se for preciso. Abrace. Olhe nos olhos. Escute com atenção, porque ela vai se despir emocionalmente diante de você. Vai contar os detalhes dos dias em que chorou calada. Vai lembrar das noites em que sonhou com você e acordou com vontade de correr para te procurar. Vai dizer o quanto você ainda significa para ela. E talvez, só talvez, você descubra que nunca deixou de amar também. E agora, neste último instante da mensagem, os anjos te fazem um pedido muito especial. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: "Meu coração reconhece a verdade que estava adormecida." Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.